PNC News. Informação que gera valor. Lula tem razão? Bolsonaro também não? Ucrânia, insanidade, 2 anos. Inteligência artificial, solução? Boa noite, bem-vindo. O Manhattan hoje está com o quinteto de sempre. Os paulistas Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano, Sil Curiati e este Penetra Mineiro. Nós vamos começar com o Diogo Mainardi, o cáustico, sobre o Lula holocáustico. Diogo, qual a intensidade do choque, do curto-circuito do presidente? Mudou alguma coisa? Choque para nós enorme. No mundo, muda zero. Para a questão palestina, muda zero. Até para a reputação do Brasil muda zero, porque não tem reputação nenhuma. Para o Brasil, sim. Para o Brasil, ele desencadeou com essa fala criminosa, masquerosa, só... Realmente um negócio inaceitável, esse revisionismo histórico em relação a Auschwitz, na comparação de Israel com Hitler. Isso realmente como eu disse em outro lugar, é o item número 1 de qualquer manual negacionista. É um troço tão inconcebível. Não vou ficar aqui listando os motivos para esse fato. Mas a parte que eu não entendo, Diogo, não é verdade, do Brasil, Lucas. Desencadeou, não é verdade. Desencadeou, destampou. Qual é o impacto? Uma onda de antissemitismo na imprensa, sobretudo, e que depois foi replicada nas redes sociais, na academia também, mas destampou esse bueiro, como disse o Caio no Twitter dele, e o esgoto veio para fora, e a gente sente isso claramente. Eu tenho amigos judeus cujos filhos estão sendo agredidos, não fisicamente, mas nas escolas chamam a molecada de genocida. Ele destampou isso que não pode ser destampado jamais. É muito preocupante por causa disso, porque o pior do Brasil veio à tona. Esse antissemitismo tão intolerável veio à tona e foi legitimado por esse canalha de presidente que nós temos. O Lula tem razão em alguma coisa? Segundo você e o Diogo, não tem razão em nada. O Lula, ele dá razão a tudo que se falava. Ele se tornou um peão dos ditadores dos BRICS, né? Ele ecoou tudo aquilo. Ele confirmou que ele é um mensageiro da indignação muito seletiva. Basta lembrar o óbvio, ele deu as declarações na Etiópia, país que até recentemente foi palco de uma guerra civil em que morreram 600 mil pessoas. Ou seja, no país em que acabaram de morrer 600 mil pessoas, ele disse que não tem nada comparado o que está acontecendo. Mas lá também é uma guerra Claro. Você tem do lado, no Sudão, um genocídio praticado há 20 anos, várias etapas, por milícias árabes contra as tribos negras. Toda essa parte, eu não quero ser repetitivo. Tá bom. Então não seja. O que aconteceu foi o seguinte, e o que ele falou ofuscou a outra barbaridade, que ele passou o pano para o Putin. Ou seja, ele foi rapidíssimo para fazer essa equiparação, mas se recusou a denunciar o Putin pela morte na Navalny e não fala nada sobre a Venezuela. Então fica flagrante essa indignação seletiva, esse papel dele. Isso, no Brasil, talvez seja sem precedentes. Um presidente tão assintosamente, toma partido de algumas coisas, passa pano e é cúmplice de outras. Influenciadora Sil, você é desse mundo digital. E qual a reação nas redes sociais ao Lula holocáustico? Olha, Lucas, eu tive acesso a uma pesquisa, não sei se foram feitas outras, mas segundo a pesquisa Quest, do Felipe, né? Do Felipe Nunes,
A fala do Lula sobre o Holocausto foi o terceiro assunto político mais comentado em redes sociais desde o início de 2003, perdendo só para a operação contra Bolsonaro e os ataques golpistas de fevereiro, do ano passado, de 8 de fevereiro, e 90% das menções sobre essa declaração do Lula são negativas. Agora, o que ele fala é que isso não necessariamente significa que 90% das pessoas é contrária à frase dele. Então, é o que acontece nas redes sociais, isso não necessariamente reflete a opinião pública. E ele diz o seguinte, a pesquisa, né, que esse movimento contrário que aconteceu foi muito coordenado pela oposição, que, segundo a Quest, usou muito bem as palavras e repetição de frases para poder realmente ativar o algoritmo e isso parecer bem maior do que talvez seja. Mas não dá muito para contar. Essas pesquisas disso. Só para resumir, porque ficou um pouco confuso. 90% das pessoas criticam o Lula. 90% das menções criticando o Lula. Criticando o Lula, isso é que eu estou dizendo. São negativas, são mas contra exatamente o Lula. Isso não, exatamente o que eu falei. Isso não significa que 90% das pessoas, da população, que isso reflete a opinião da população. Isso. Não, estou só querendo saber a opinião digital. Sim. Do mundo digital, foi o que eu perguntei. Na minha conta de Twitter é o contrário, eram 90% a favor do Lula, porque teve um ataque digital contra várias contas. Não, eu só acho importante entender que justamente o Caio trouxe aqui, olha, no Twitter foi diferente. Então, essas pesquisas de escuta social, que a gente chama, elas são muito delicadas. Então, cada instituto vai fazer a pesquisa em um momento, esse resultado é o resultado da semana passada, a rede social é muito ativa, então não dá para eu afirmar e dizer, olha, nas redes sociais foi isso que aconteceu. Não, então tá. Mas não foi isso que eu falei, só para esclarecer. Não é no Twitter, eu falei na minha conta. Ou seja, existe um ataque digital contra o judeu Caio. Evidente. Especificamente contra o judeu Caio. Não sou o único. Outras contas de outros notórios judeus. Então, existe um ataque a pessoas que têm opiniões semelhantes à sua, como o próprio Diogo estava contando. Então, existe o ataque. Então, resumidamente, essa única pesquisa que eu tive acesso, 90% dos comentários foi contra o Lula. Bruno, esse rebuo holocaustico faz alguma diferença na política e na economia do Brasil? E qual é o volume de comércio entre Brasil e Israel? Existe? Existe, e eu acho que esse é o primeiro ponto que tem impacto. Em última análise, Israel é um cliente do Brasil. E o Lula é nosso representante. Mas você perguntou o impacto na política. Na política local, nacional, nenhuma, porque os acordos são baseados em outra moeda. Entre Brasil e Israel, você está dizendo? Não, local que eu digo, não a geopolítica internacional. Na política Brasil, muda nada. Ele fez isso, quem não gosta do Lula vai usar como uma oportunidade, quem gosta dele vai suavizar e atenuar o discurso, não muda nada, os acordos políticos são feitos em outra moeda. Então, não muda nada. Na política global, na geopolítica mundial, pegou muito mal. Ele leva a imagem do Brasil, ele fez um comentário ali desproporcional, ele poderia, e essa agenda dele, é um cara que defende as pessoas, isso e aquilo, e é uma verdade de que Israel está lá matando inocentes, civis, etc., mas ao mesmo tempo a comparação dele foi desproporcional, isso pega mal, especialmente porque o Brasil está inserido no comércio internacional, é um grande exportador, é um pequeno exportador querendo crescer. Israel está entre as 20 economias que consomem do Brasil, então isso é ruim. Dado o que está escalando, né? Vamos ver onde vai parar. Caio, o mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, é a favor da criação de um Estado palestino. Vai acontecer? Está ali longe no horizonte, né? Está muito longe no horizonte. A gente sabe que é a única saída histórica, sistema estrutural, mas estamos muito distante agora, porque o que é o Hamas? Quem dá agenda para os palestinos é o Hamas, que é um grupo genocida, e você tem um governo, Israel, liderado pelo Netanyahu, sua razão de ser política sempre foi negar a solução dos dois estados. Então, enquanto você tiver essa dupla, Hamas e Netanyahu, não estou fazendo uma equiparação entre Hamas e Netanyahu, estou discutindo os dois politicamente, você não vai ter nada. O que você tem é a pressão americana, que é muito mais para criar um fato,
Porque você não tem como avançar no momento essa questão, porque a prioridade é você neutralizar o Hamas. Enquanto você tiver o Hamas em Gaza, é uma conversa acadêmica. Mas mesmo sem Hamas e sem Netanyahu, essa história já não se resolvia há décadas. Não, você tentou resolver, você teve várias tentativas que avançaram. É evidente, assim que você teve um acordo de Oslo, você teve os sabotadores. O Hamas vai com tudo, começa a fazer atentados sem parar, sem a partir daí o Netanyahu eleito primeiro-ministro. Sem um histórico, senão a gente não chega. Não, tem um histórico. Teve um histórico de acordos. Os judeus extremistas não aceitaram quando sim, eles mataram o Rabin, eleições foram convocadas, o que o Hamas fez? Não queria que fosse o sucessor como o Rabin, fosse o Pérez. Então eles fizeram atentados, o que aconteceu? O Netanyahu foi eleito. Então, é isso. Então, já deu o histórico. Já dei. Ô Diogo, aniversário trágico, 2 anos da invasão do Putin na Ucrânia. Para onde vamos? Nós estamos parados há bastante tempo, né? O Putin ocupa 18, 17, 16% do território ucraniano, roubado dos ucranianos, conquistou recentemente uma cidade e um território de 4 quilômetros quadrados com 16 mil mortes, porque para ele tanto faz mandar os russos para o massacre. E o açougueiro vai continuar lá até um determinado momento. Existe a percepção no mundo todo de que esse impasse é benéfico para o Putin. É benéfico só se o Trump vencer as eleições e desmantelar a OTAN e todo o resto. Se isso não acontecer, eu aposto que é o contrário, que uma guerra de ocupação não resiste numa situação de impasse. Aliás, a União Soviética ocupava o Afeganistão inteiro e saiu correndo com o rabo entre as pernas, porque é impossível você ocupar um país estrangeiro por longo período, ainda mais um território pequeno como esse, é impossível. Não, pequeno não, a Ucrânia não é um território tão pequeno. Não, o território que ele ocupou até agora, não ocupou a Ucrânia inteira, não, a Ucrânia é grande. Mas a Ucrânia está liberada, mais de 80% da Ucrânia é ucraniana, e com novos armamentos, eles vão ter F-16 daqui a pouco. Se os americanos desbloquearem, se esses malditos republicanos desbloquearem a ajuda militar para os ucranianos, vai ficar cada vez mais complicado para o Putin. Não é barato a guerra não é barata para ele, não. Mas agora está publicado, deixa que daqui a pouco nós chegamos lá, porque está complicado para o Zelensky, porque o Zelensky não consegue recrutar, por causa, entre outras coisas, essa derrota aí, parou, o progresso dele parou, ele até recuou com essa derrota para a Rússia lá em Advinka. E o que ele disse é que a Ucrânia vai fazer novas contraofensivas, ele disse recentemente, e até hoje, até este momento, a guerra foi combatida só por voluntários. Ele não recrutou ninguém, nenhum ucraniano, não houve o recrutamento forçado, ao contrário do que fez o Putin, que pegou gente assassino nas prisões e mandou para frente de batalha. A Ucrânia não fez nada disso, é um país democrático, e são voluntários, são soldados profissionais ou voluntários na guerra. Até agora ele não fez um recrutamento. Correto. É possível que ele tenha que fazer, sim. É aqui que ele está tendo problema, e tem matérias não só sem dúvida, que ele está tendo porque as pessoas agora não têm aquela disposição depois de se apresentar para a guerra, porque essa guerra não parece que vai terminar tão cedo. 2 anos de massacres, Lucas, mas eles também não vão aceitar, os ucranianos. Se o Zelensky amanhã dissesse, tudo bem, vamos fazer um acordo de paz com o Putin, nós cedemos os territórios que ele ocupou, que ele roubou, nós vamos embora de lá, ele seria pendurado pelos pés no dia seguinte pelos ucranianos, porque não há disposição para isso. Por que a gente não tem mais voluntários estrangeiros? No trem que eu estava, quando eu fui, estava cheio de voluntários. Tínhamos até 6 brasileiros. Tinha italiano, tinha espanhol. Os que não morreram estão lá. Pois é, mas você lembra, na Guerra da Espanha, os americanos tinham um pelotão para defender, para lutar contra o ditador. E não ganharam a guerra. Não é suficiente para ganhar uma guerra. E você teve novas sanções americanas adotadas na sexta-feira,
alvejando 500 entidades e indivíduos pelo Biden, mas não é suficiente. Se você não armar os ucranianos de uma maneira suficiente, não adianta só você ajudar os ucranianos a resistirem, você tem que ajudá-los a derrotar. Esse que é o problema e a aposta maior. Vai tomar. Eu vi uma reportagem agora, Kharkiv é a segunda cidade ucraniana. A gente fala de Gaza. Kharkiv tinha 2 milhões de habitantes antes da guerra. Agora tem 1 milhão. A cidade se adaptou, só que ela faz o que não tem em Gaza. Ela transformou o metrô inteiro de Kharkiv em uma cidade. As escolas estão nos túneis. Essa diferença da Ucrânia com o Hamas. A Ucrânia quer proteger suas crianças. E Caio, essa é uma cidade, então elas estão tendo essa é uma cidade liberada pelos ucranianos. Ela foi ocupada pelo Putin e foi liberada pelos ucranianos. A 30 quilômetros da frente de batalha. De língua russa. Você não encontra um ucraniano de língua russa que apoie o Putin. O Putin perdeu essa guerra de maneira total, absoluta. Ele vai ter de reconhecer essa derrota cedo ou tarde, ou os russos vão ter de reconhecer. Porque a Ucrânia está na União Europeia, vai entrar na OTAN, se o Trump não vencer, e não há para onde ir. Ele perdeu os ucranianos. Ele nunca mais vai recuperar os ucranianos. Nem aqueles que têm família, língua, religião russa. Olha aqui, se a gente não acabar esse bloco agora, não vai acabar nunca, mas você viu mais um russo, um crítico do Trump, do Putin, foi assassinado. Já foram 3, Navalny, aquele que roubou um helicóptero, que você pegou um helicóptero russo e morreu, foi assassinado. E esse que tinha um blogueiro pró-guerra, que fez um comentário, postou um comentário dizendo que foi alto o número de mortes na batalha de 16 mil. Ele falou 16 mil. Ele postou isso, mandaram tirar, ele tirou. Ele se suicidou. Mesmo se suicidou. Deu um tiro na cabeça. Ele se suicidou. Pois é isso aí. Levou por causa de pressão, porque se ele mesmo não desse, ele levava. Nós voltamos no próximo bloco com os patetas russos e americanos. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com Caio e a lista dos melhores e piores presidentes americanos, que saiu essa semana no feriado do aniversário de Washington, é uma homenagem a ele. E são historiadores tanto democratas como republicanos. E independentes. Tem vários modelos, tem 6 tipos de categorias. Mas você não quer que eu... Não quero não, por favor. Democratas e republicanos. O saldo quem é que está em primeiro, quem está em último, e quais as surpresas dessa lista? No essencial não tem surpresa. O primeiro é o Lincoln e outra vez, novamente, Mr. Trump é o último, pior presidente da história americana. Né? O que é interessante é o seguinte, o Trump ele é tão nocivo que ele ajudou a avacalhar a brand republicana. Então, houve uma inversão. Alguns presidentes democratas subiram no ranking e alguns republicanos caíram. Não é culpa deles, é culpa do Trump. Porque a brand está tão danificada pelo Trump. Eu acredito que nas próximas, o que pode acontecer, o Trump perder para o Trump. O Trump de hoje vai ser ainda melhor do que o Trump se eventualmente ele for eleito presidente. Ou não vai acontecer nada disso, porque ele vai mandar na votação, né? Ele vai determinar como vai ser a votação, vai ser uma coisa meio putinesca. Mas não tem nenhuma grande novidade além dessa. O Trump é o pior, sem dúvida. Ele só está comparado aos presidentes que provocaram a Guerra Civil Americana ou não souberam lidar com o pós-guerra, o sucessor do Lincoln. Então, esse é o patamar do Trump, esse tipo de gente. Agora, o mais surpreendente se chama Jimmy Carter. Por outros motivos. Na lista dos melhores presidentes, ele aparece como
o mais subestimado. Exato. O mais superestimado é o Kennedy. Agora, Correto. o Carter tem vários motivos que ele é surpreendente. Primeiro, ele se elegeu presidente, que já foi uma tremenda surpresa. Depois, ele faz um acordo de paz. Ganha o prêmio Nobel. Ele perde a eleição, mas ele, na vida pessoal dele, depois como presidente, virou melhor superpresidente, melhor ex-presidente da história, porque ele foi construir casa para pobre. E ele é um bom carpinteiro, bom marceneiro, e se deixar sozinho, ele constrói uma casa. O outro surpresa dele é o seguinte: há um ano, essa semana, faz um ano que ele parou de tomar todos os remédios para prolongar a vida dele, parou a pedido dele, e está com 99 anos, que já é outro recorde dele. O casamento dele também é um outro recorde, nenhum presidente viveu tanto tempo, nem foi casado tantos anos. Mas ele, só 6% das pessoas que entram, que param de tomar o remédio, só 6 sobrevivem um ano. Quer dizer, já bateu um outro recorde lá. O cara... E Lucas, subestimado, inclusive, pela história brasileira. Na época em que ele colocou o negócio de direitos humanos, etc., a gente falava, não, isso não vai liquidar a ditadura no Brasil. Liquidou, sim. Pois é, olha, não. Foi importantíssimo para essa reviravolta democrática brasileira. Não só brasileira, Diogo. Ele foi... Não, na América Latina inteira. A política valia para a América Latina inteira. É que eu me refiro ao Brasil porque a gente, o Manhattan Connection... Ele tirou do baú essa expressão direitos humanos, está lá no fundo do baú. Já tinha aparecido há uns 20 anos antes na ONU. Aí tirou direitos humanos e falou... E começou essa campanha. Eu fui com a mulher dele, porque os generais, o presidente convidou para ele ir ao Brasil, o Carter não foi, mandou a mulher, que já foi considerado um tremendo insulto para aqueles generais machistas nossos, né? Então ele mandou a mulher, e a mulher, eu fui com ela para Recife, porque ela queria ver 2 presos políticos, se eles estavam em condições, se estavam sendo bem tratados, quer dizer, o policiamento deles era incômodo mesmo, eles fiscalizavam tudo. Agora, só rapidinho um comentário. Dupla vitória do Trump. Ele é o pior presidente e também é o pior ex-presidente. Então ele ganha. Boa do Gaia. Agora, se dá para vocês, será que vocês conseguem falar só 2 nomes? Quais foram os líderes mais corajosos e inspiradores do nosso tempo? Eu estou falando... em geral? Hoje em geração, dos últimos, vamos dizer, dos últimos 100 anos. Nossa. Não, 100 anos não, a partir dos 60, Tenho na ponta do nosso da língua. tempo. Tenho na ponta da língua. Diga. Fernando Henrique e Pedro Malan. No Brasil. No Brasil. Você... Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan. Não, mas eu queria falar de uma pessoa hoje que me inspira no Brasil. Eu não, quero... não, no Brasil e no mundo. E no mundo. No mundo é Roosevelt e Churchill. Não. Depois disso. Eu quero hoje em dia. Então, hoje em dia, as pessoas que mais me inspiram hoje em dia são todas que vão votar contra o Trump. Zelensky, a resposta mais fácil que existe. Não, para mim são Navalny e Zelensky. Nesta semana, nos últimos anos, Zelensky. Na última semana, a mulher do Navalny e a mãe do Navalny. Que ela está passando por uma brutalidade inimaginável para uma mãe que não consegue recuperar o corpo do filho assassinado. O corpo é refém, imagine, o corpo é refém. Isso daí, o corpo é refém, vai ser enterrado na cela. É um negócio de tragédia grega. A voz da mulher. Eu falo então Malala e Ruth Bader Ginsburg. Falo essas duas. Ninguém falou de mulher aqui, porque líder, todo mundo pensa em homem, automaticamente acho as duas. Eu falei 2 mulheres. Bom, verdade, você falou. E se é para fazer polêmica, eu tenho problemas com a Ruth Ginsburg. Ela pisou na bola no final. Mais polêmica eu faço eu. Os meus são Juscelino e Sérgio Moro. Você falou 60 anos. Os últimos 60 anos. Juscelino não. Juscelino é dos 70. Então, vale o meu Churchill. No Brasil. Churchill já está morto. Não. Morreu em 65. Estava fora de ação. Morreu em 65. É só para comentar que um dos
editoriais mais bem escritos a favor do Biden foi do jornal Houston Chronicle, que é do Texas, mas Houston é uma cidade democrata. Agora, mais extraordinário é um editorial contra o Trump. Esse editorial foi só a favor do Biden lá no Texas. Contra o Trump foi um editorial lá na casa do Trump, do Palm Beach Post, The Palm Beach Post, a gente tem até a foto aí que teve a coragem de publicar, de fazer uma denúncia contra o Trump, mostrando os crimes dele e que ele é o pior presidente que entrou nessa. A gente estava falando que quem são os piores, ele está lá ele está na lista. Agora, Silvio, você, o Caio e o Bruno disseram que a Nikki Haley ia pular fora das primárias americanas, mas ela promete continuar, mesmo levando uma surra para o Trump, inclusive no estado dela, que tem primária nesse sábado. O que vocês dizem? O que você me diz? Continua? Ela vai sair? Olha, Lucas, primeiro eu quero dizer que eu não disse que ela ia sair, eu disse que ela ia cair. Significa que ela não ia vencer e não que ela ia desistir. Mas... Peraí, vocês estão mudando tudo. Eu falei, ela vai ficar? Não, ela vai sair, que ela não tem a menor chance. É isso, não tem a menor chance. Eu estou dizendo o que eu falei na época e eu lembro que foi uma discussão enorme, não me ouviram, que eu disse que ela ia cair, ela ia dançar, infelizmente, que eu não queria que isso acontecesse. Mas, voltando à sua pergunta, se ela falou 3 coisas que eu achei muito inteligentes, né? Primeiro, se ela perder na Carolina do Sul, ainda existem 20 estados para votar. E ela fala, eu não tenho pressa, isso daqui não é Rússia que eu preciso de 99% dos votos, eu vou continuar. Ela sabe que ela é zebra na maioria dos estados, mas ela tem muita energia, ela tem muita dedicação e normalmente isso ajuda nas primárias, né? Então a gente espera que ela continue. Além disso, o segundo ponto é que dinheiro não é problema, ela não para de levantar fundos, ela tá ganhando dinheiro, ela tá ganhando fundos para a campanha. Janeiro foi um recorde para ela, acho que ela levantou 11 milhões só no mês, então isso é muito interessante. A gente sabe que nos Estados Unidos nenhum candidato sai porque está perdendo, eles saem porque o dinheiro acabou, então é ótimo isso para ela. E o terceiro ponto é que ela tem uma fé que o Trump vai se enfraquecer com todos esses processos que ele está passando, com o julgamento e tudo mais, que isso enfraquece ele perante o eleitorado. Então, ainda tenho esperança de ver a Haley continuando, sim. Não acho que vai ter muito sucesso, mas ainda tenho esperança. Essa é a terceira resposta sua, é a resposta certa. Ela só está aí porque ela acha que o Trump... As outras duas também podem até compor, mas ela está aí porque ela acha que o Trump ou vai ser preso ou vai perder apoio quando for condenado num desses processos. E sendo mais grosseiro, só vamos ser óbvio. Se ele morrer, pô, ele tem 77 anos. Ele é 4 anos mais novo. Não tem cara de que vai acontecer. Mas eu tô dizendo com base no que ela tem falado, né? Ela foi muito questionada. Poxa, Carolina do Sul é o seu território. Se você perder, ela falou, gente, ainda tem 20 estados para votar. Eu não tô preocupada com isso. Se eu perder aqui, eu perdi. Tem outros. E tem dinheiro. Estou te falando, essa parte, o importante é a possibilidade do Trump evaporar. Os outros dois são secundários. Isso aí, porque o seu dinheiro, ela está entrando dinheiro, você vai entrar ainda mais dinheiro se o Trump evaporar. Tudo acontece em função do Trump. Agora, vocês aí, tem uma percentagem, mais de 50% dos americanos querem que surja um outro candidato. Um número muito alto. Então, o avião está no meio do voo, está em cima do Atlântico. Aí você fala, agora vamos mudar o piloto. Quando foi, em que eleição americana, e já aconteceu, que isso deu certo? Me diz, você... Qual eleição? Eu não me lembro. Nenhuma deu certo. É o que mas eu onde deu, as duas que deram, onde eles mudaram e deram errado? Não sei, só sei que... Uma republicana e uma democrata. Tentaram mudar. Em primárias? Não, no meio, na convenção, durante a convenção. Durante a convenção? Porque o papo é assim, não, vamos... durante a convenção a gente derruba o Biden e põe O cara que era acho que o governador de Nova York, que era católico, o primeiro católico que ser presidente. Esse levou um ferro. Isso foi nos anos 20 ainda, fui antes, só sei disso. Não, teve o republicano, que estava garantida a vitória dele, Dewey contra o Truman. Não, mas ele foi, isso foi eleição...
Foi eleição mesmo, não foi primária. Ele foi contra o Truman. Não, eleição, é na convenção. Que eles queriam derrubar. Quem? Derrubar quem? O Truman, que havia um movimento. Não, o Dewey era o candidato republicano. Republicano. Pois é, os republicanos derrubaram o candidato deles, colocaram o Dewey e o Dewey perdeu. Tá certo. Depois, no Partido Democrata, queriam, quando trocaram o Johnson, o que aconteceu? Não, eles não trocaram o Johnson que desistiu sozinho. Desistiu. Né? Pois é, e surgiu um candidato. O Johnson desistiu era o vice dele, antes da convenção. Era o vice dele que ganhou as primárias, foi contra o Nixon e perdeu por 0,5%. Mas perdeu. Deixa pra lá, chega. A notícia americana mais importante dessa semana é a bomba Smirnov. O que é a bomba Smirnov? Não é vodka, mas os republicanos deveriam ter uma ressaca, mas estão tomando mais pó com essa bomba Smirnov. É o seguinte, ele é um sujeito russo de nascimento, passaporte israelense e americano, era informante do FBI. E ao mesmo tempo ele era informante do FBI, ele recebia desinformação dos russos. E dele que veio a informação de que o Hunter Biden, filho do Biden, e o Biden receberam $5 milhões cada um. Do oligarca, dono de uma empresa, diretor de uma empresa de energia chamada Burisma, na Ucrânia, na qual o Hunter Biden virou diretor. Isso, obviamente, vazou para os republicanos e é a pedra de toque das investigações contra o Hunter Biden e do processo, imagina, de impeachment do Biden. Era a principal testemunha do impeachment do Biden. Ele depôs a portas fechadas, porque era informante, não podia aparecer. Então agora ele está preso. Né? Ele foi preso e vai ser... Eu aconselho esse cara, que foi desmascarado, a não ficar perto de janela. Não. Porque numa dessa vai lá os caras do puta e joga o cara pela janela. Você viu a foto dele saindo da prisão? Não vi a foto dele porque ele parece filme, parece comédia, pastelão. Mas é tragicômico, porque isso criou toda uma celeuma. Eu sei que estou falando demais. Porque é a mesma história. Os russos interferem em eleição americana. Interferiram graças ao Assange, esse bandido que deve ser extraditado dos Estados Unidos em 2016, que ele se meteu na eleição a favor do Putin contra a Hillary, e isso ajudou o Trump. E a mesma coisa agora. Essa desinformação sobre o Biden é, obviamente, para ajudar o Trump. Você tem alguma dúvida que os russos estão completamente infiltrados nessa campanha? Não. A favor do Trump? Não. Está cheio de russos. E a repercussão até agora do caso Smirnov foi decepcionante, né, na verdade. É uma vergonha da imprensa. Enquanto os republicanos se fazem de idiota, não, na verdade, vocês estão exagerando a importância dele. Mas é claro que ele é inacreditável que o Putin tenha comprado um informante infiltrado no parlamento. Ou era agente duplo desde o começo, vai saber. O agente duplo, né? Ele trabalhava para os... isso daí deveria explodir a campanha republicana, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu só esqueci, a gente devia dizer que essa semana as pesquisas mostram que o Biden está 5 pontos na frente do Trump. Fraude, tudo fraude. Voltamos no próximo bloco com as coxinhas econômicas do Bruno. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Um dos economistas-chefes do Banco UBS, que é um dos maiores da Europa, usou uma barra de chocolate, que está ali na frente do Bruno, para explicar por que os americanos não acreditam na queda da inflação. Se você entendeu, por favor, mostre a barra. Depois dá para o Caio, que ele está de olho nela, está a fim de começar. Se você não explicar direitinho... E nos explique como é que você explica essa tristeza americana com a barra de Snickers.
A grande moral da história, primeiro, isso aqui não é propaganda, né? Não estamos sendo pagos pelo Snickers. Antes estivesse. Alguém foi pago por alguém. Mas ele gosta de fazer analogia, né? Quantos economistas não adoram fazer analogia para simplificar? E a grande moral da história é a inflação. Ele tenta explicar por que a inflação, na percepção das pessoas, ainda persiste. Ele usa até exemplos, por exemplo, na época na Itália, a inflação estava em 2% e as pessoas tinham o sentimento que estava em 20%. Então, a inflação, por mais que tenha caído, e é importante dizer que ela subiu muito rápido e caiu muito rápido. Ela estava baixíssima, ela foi a mais de 9%, e em menos de um ano ela já recuou para menos de 4%. Ou seja, tudo muito rápido. Mas a percepção das pessoas é que a inflação ainda está alta. E aí ele usa o Snicker porque subiu muito, e ele mostra que é mais fácil as pessoas terem a percepção de quando sobe do que quando baixa, e mostra que os produtos mais caros, carros, TVs e coisas de maior valor agregado, essas recuaram mais do que, por exemplo, alimentos, transporte e outras coisas que são mais sensíveis e mais recorrentes. E aí ele brinca com o Snickers porque é o chocolate mais vendido. Vende 4 a cada 1 segundo, 12 Snickers a cada 1 segundo nos Estados Unidos. Então, e o Snickers disparou de preço e não recuou ainda. Então ele faz essa brincadeira. Então a culpa é do Snickers. A culpa é do Snickers. Da percepção é. Eu vou deixar com o Caio. Não, obrigado. A gente racha depois. Sil, sem coxinha, nem chocolate, nos explique o que é Neuralink e por que e que resultados que saíram do forno essa semana que foram notícia. O Neuralink é uma empresa de chips cerebrais que foi criada pelo Elon Musk, foi fundada pelo Elon Musk em 2016. E o objetivo inicial dele, ele dizia que era apoiar as pessoas que não tivessem autonomia, que tivessem alguma deficiência. Hoje ele já fala outra coisa, né, Lucas? Ele fala que ele quer tratar pacientes com obesidade. É a megalomania do Elon Musk sempre, né? Eu quero trabalhar obesidade com esse chip, eu quero trabalhar depressão, eu quero trabalhar esquizofrenia, autismo e tudo mais. A gente não sabe para onde isso vai. Fato é que mês passado, dia 27, eu acho, de janeiro, foi implantado o primeiro chip Neuralink em um cérebro humano. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Até então, os testes eram feitos com macaco. E os resultados saíram agora, menos de um mês depois da cirurgia, dizendo que a pessoa se recupera bem e parece que ela já consegue mover um mouse com a força do pensamento, né? Só pensando e só através de uma leitura sensorial do cérebro da pessoa, esse mouse se move. Então a próxima etapa agora para eles é clicar. Então hoje o mouse move, mas ainda não está clicando nos lugares. A partir do momento que começar a clicar em botões diferentes, ele começa a ter autonomia de navegação, uma navegação completa na internet. Eu acho que é uma evolução super rápida, tem que ser bem cuidada, porque a gente sabe que ano passado falou-se muito sobre quantos macacos tiveram complicações sérias e tiveram que ser sacrificados. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de novo de uma empresa, de um cara capitalista, ou seja, a gente está falando de um produto, a gente não está falando de alguma coisa de saúde que veio para ajudar o mundo, ainda está falando de produto e isso vai ter uma intenção de venda e de lucro por trás. Diogo, no Brasil, essa semana, além do Holocausto, as notícias da semana são sobre operações da polícia em São Paulo e no Nordeste e sobre o senhor Bolsonaro, outro caso de polícia. Qual desses casos é o mais consequente, Diogo? Bem, o mais consequente eu não saberia dizer. Certamente o domingo, se o domingo passado foi protagonizado pelo criminoso antissemita Lula, este domingo é protagonizado pelo mentecapo do golpista Bolsonaro, que reuniu 100 mil, 300 mil, 500 mil aloprados na Avenida Paulista para uma manifestação absolutamente inconsequente, porque não vai mudar absolutamente nada para o destino dele. Ele vai para a cadeia, além de estar inelegível, vão dar os anos que ele já tem, vai para 30 anos. O cara está liquidado, a carreira política dele está liquidada, vai para a cadeia, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, ele próprio sabe disso,
e está tentando construir aquilo que o Lula também tentou construir antes de ir para a cadeia, depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que é a tal da temor do STF de que possa haver uma turbulência nas ruas e quebra-quebra, e não vai haver nada disso. O cara vai para a cadeia, com o rabo entre as pernas, e vai ficar lá por algum tempo até ser salvo pelo Gilmar Mendes da vida. Talvez esse Gilmar Mendes nem apareça. Então, é absolutamente inconsequente, mas é um fato absolutamente notável que o Bolsonaro ainda reúna essas pessoas para essa despedida, na qual ele vai dar o tchau para o público dele antes de ir para trás das grades. Bruno, a notícia da semana no mercado é um outro milagre, chamado NVIDIA, que também é inteligência artificial. 300% esse ano. O que vai acontecer com essa explosão? Vai continuar a subir. Vai continuar a subir. Não que isso faça sentido. Para um fundamentalista como eu, quando a gente olha os números das empresas de tech e tenta encontrar razão para isso, não existe. Mas a maior parte do mercado entende que subiu muito e vai continuar subindo porque ainda é barato. Porque tem outras empresas de inteligência artificial que ainda tem múltiplos mais caros ainda. E as receitas da NVIDIA não param de subir, ela está totalmente atrelada a essa nova tecnologia que a gente até conversou em programas anteriores, que tende a ser aí o petróleo do futuro. Então ela vai continuar escalando. Até onde? Não sei. As empresas de tecnologia já estão valendo tanto que já tem ali uma bolha no meu entendimento. Então é uma preocupação. Mas ainda assim, acho que vai dar para ganhar muito dinheiro. Santa NVIDIA. Você tem ação lá, né? Você tem ação lá que eu sei. Vale mais do que os seus níquel, as tuas ações? Não? Santa NVIDIA, estou te falando. Vamos voltar para as coxinhas com a Sil. Os frangos conversam com a Sil. E eles reclamaram essa semana. Reclamaram de quê, Sil? Neura Chicken, não é Neura Chicken. Os frangos estão reclamando das condições de trabalho precárias, estão à beira de um burnout, estão dizendo que não tem benefício e exigem muito deles, querem ovos de ouro. Mas, brincadeiras à parte, você sabe que frango e galinha, eu lendo sobre isso achei super interessante, né? Frango e galinha, eles têm um sistema de linguagem extremamente complexo. Falam que dá para você entender comportamento, estrutura social, várias coisas pelos tipos de cacarejo, pelo jeito de bater asa, pelos olhares e tudo mais. E agora a inteligência artificial que está tentando fazer é desvendar justamente o que eles estão dizendo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos frangos e das galinhas. Essas análises são feitas não só com base em som, mas linguagem corporal, como tem que ser feita, uma boa análise de comunicação. Eu sempre falo disso no meu curso, olhe a linguagem corporal, e a linguagem corporal deles tem muito a ver com a lentidão da piscada, a rapidez da piscada, as asas e tal, e a temperatura facial dos rostos dos franguinhos. E o que eles querem é justamente entender como que pode ser oferecido um tratamento mais humano e mais empático nas fazendas, que por sua vez acaba gerando melhor qualidade de vida deles e melhor qualidade de produto final que vai para a sua mesa, para a minha mesa, além da eficiência na produção. Se os bolsonaristas me acusarem outra vez de coxinha, eu posso reclamar, falar? Você pode reclamar. Acho que a sua comunicação, Caio, é bem clara. Acho que a gente não precisa de inteligência artificial para entender, não. Pode reclamar que vão entender. Também não precisa de inteligência artificial para entender que o frango quer melhor cama e melhor comida. Cama e comida, sabe? Nós voltamos. Não mesa, porque eu falei mesa para o frango. Nós voltamos com os tênis dourados do Trump e os embriões congelados que agora foram promovidos a bebês. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor.
PMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com a CIL e a polêmica decisão de uma Corte Suprema do Alabama sobre embriões. Embrião é bebê e não pode ser descartado. Ô, Sil, o que isso significa hoje para quem não pode ter filhos já está, inclusive, num processo avançado de ter um filho por inseminação artificial ou in vitro? Na verdade, as decisões aqui, elas são estaduais, né, Lucas? Então, isso aconteceu no Alabama. Algumas são estaduais. Nesse caso, ela é uma decisão estadual. Ela aconteceu no Alabama por uma questão específica de 3 casais que tiveram um problema com uma clínica, por negligência, os embriões foram eliminados, descartados. Então, com todo esse processo, surgiu agora essa história de que não pode mais descartar porque os embriões são seres humanos. Acontece que é interessante como eles explicam isso, né? 3 dias depois de fertilizar um óvulo, esse embrião tem 6 a 10 células somente. Aí 6 dias depois, ele tem de 100 a 300 células. Ele é microscópico. Um ser humano, né, um bebê, vai ter mais de 1 trilhão de células. Então, o que está acontecendo é que só vai dificultar o trabalho deles, porque a lei não deixa clara quais são as implicações disso. Na prática, a fertilização in vitro pode até continuar, mas, por exemplo, armazenar embriões congelados no Alabama não vai mais acontecer. Aí as pessoas vão querer armazenar em outros lugares. Aí, se no Alabama não vão mais congelar, o ônus vai para quem está fazendo o processo. Então tem um desgaste físico maior, tem um desgaste emocional maior e um desgaste financeiro maior, porque esses processos são muito longos, são muito desgastantes, com injeção de hormônios, retirada de óvulos, a fecundação, a fertilização. Então tudo isso vai ter que acontecer com mais frequência para ter um índice de sucesso sem essa história do congelamento. Isso porque os médicos possivelmente não vão mais querer trabalhar no Alabama, porque para eles vão acabar correndo um risco, né, a liability que a gente chama aqui, que caso algo aconteça, eles podem ser processados, podem perder o CRM deles. Então, complica essa história. Você está dizendo que o óvulo não pode ser congelado. Pelo que eu entendi, é que os óvulos não podem ser descartados. Eles não podem ser descartados, mas aí eles estão querendo agora evitar essa questão de deixar congelado. O que acontece? Podem acontecer acidentes e que perdem, que foi o que aconteceu, que foi o que gerou tudo isso. Acontecem coisas numa clínica, pode ser um acidente natural, pode ser um problema na refrigeração, qualquer coisa que perde. Então eles não vão mais deixar isso acontecer. Tem uma dúvida, porque o que eu entendi é que não pode descartar os óvulos, que aí você está matando o bebê. Não é acidente, que aí é muito difícil você dizer, pô, caiu in vitro aí, quebrar o vidro. Eu acho que você não pode descartar. Você vê, o Pedro Andrade está aí com a filha dele, nasceu lá no Havaí, foi in vitro. E lá o Havaí é um estado liberal. E ela não estaria conosco, ela está em Isabel, se essa lei estivesse valendo no Havaí. Mas isso a gente não sabe quais os estados vão adotar isso. Vários republicanos acham que é certo. Então, dizem que é interessante essa visão republicana da coisa, porque daí para os anti-abortistas é perfeito que você diga que a vida é gerada a partir deste momento da fecundação. Então, qualquer vida é vida, você tem que preservar, então os anti-abortistas estão achando isso lindo. Acontece que até os moderados, que muitos moderados estão passando por esses processos porque querem ter filhos, querem ampliar suas famílias, eles estão achando essa lei um absurdo. Então talvez isso seja um tiro que sai pela culatra para eles, porque moderados vão acabar apoiando, sendo contra essa lei, apoiando quem diz, não tem cabimento você restringir e você criar regras para as clínicas desse jeito, criar esse problema para os médicos. Isso vira um problema muito grande de confiança e liability. Quase impossível você fazer esse tipo. Pedro, por exemplo, passou um tempão vendo o embrião e discutindo com o médico, esse embrião é bom, porque numa época ele queria até gêmeos, sabe? Vendo em busca de um embrião que pudesse ser gêmeos,
Porque ele comprava 2 As por 1. pessoas fazem muito, e elas Sai mantêm uma esses fortuna milhões esse no negócio custo de in vitro nos Estados Unidos, sai por 250 a 300 mil dólares. Na Ucrânia, que é campeã, que fazia isso, assim, era a melhor indústria, era na Ucrânia. Inclusive, muitos brasileiros faziam por 50 mil. Muito bem feito, não tinha margem de erro na Ucrânia, era super competentíssimo. Eu não conheço da Ucrânia. Eu sei que assim, as pessoas investem de 15 a 25 mil para cada parte do processo. Então, sim, se um processo dura 1 ano, é isso que vai custar. Para você manter embrião congelado, é uma faixa de $300 por ano. Então, tem gente que mantém por anos e vai mantendo porque não sabe quando vai querer, se vai querer. Então, é uma coisa muito complicada, é uma discussão muito complexa essa. O Caio, você não é economista nem atleta, né? Como sou atleta? Não, atleta você é quase atleta. Quase atleta. Jogador de squash. E você usa tênis. De $70. $70. Então, quantos tênis dourados de $400 o Trump vai precisar vender para pagar a multa dele por fraude? São uns 500 milhões, dá um total, por enquanto, né? E está subindo, né? O nosso economista, que é atleta, eu fiz cola com ele aqui, enquanto eu vou pagar com você com uma barra de sneaker, dá mais de 1 milhão de... Mais de 1 milhão de mais pares. Mais de 1 milhão de pares. Não, mas isso considerando que o valor inteiro fosse receita. Tem o custo, tem logística, tem manuseio, tem estocagem. Mas tênis dourado, o pessoal que entende de tênis... Ele não é apropriado para praticar esporte. Se eu for dar que minha coisa opinião, brega. se eu for dar minha opinião, ele é horrível e caríssimo. É um tênis não adequado para esporte. Não, é porque ele não tem o design, né, de um tênis para esporte. Assim, mas a minha opinião, ele é horroroso e é um valor insano. Vai vender? Vai, porque tem os maníacos. Foi a piada mas feita. Vai vender muito pouco. O cara comprou uma autografada, ele vê o que ele é. O russo, dono de uma ele vende relógio. Comprou o quê? O tênis autografado? Por $9 mil. Por 9 mil, pois é. Agora, o que o Trump vendeu ou produziu que tem bom gosto? Olha, o Trump é aquele cara que é aquela piada maldosa, o clichê, é o cara que venderia a mãe. Eu acho que ele pode vender os filhos ainda. Como não tem mãe, os filhos ele venderia. Ele teve o mugshot, né, que em português é a foto que você tira no fichamento policial. Isso acaba com a carreira de qualquer um. Ele tornou isso uma peça de merchandising para arrecadar fundos para a campanha. Então você compra até... Ele está vendendo até fragmentos do terno que ele usou quando ele foi fichado na polícia para o pessoal dar dinheiro. Né? Mas 2 coisas. Isso tudo não está gerando dinheiro, mas também não impacta o eleitor do Trump. Então ele usa isso ainda como uma agenda positiva para se promover. É um merchandising. Mais do que isso. Faz igual parte. A Xuxa vendia a boneca, ele vende... Como é que você sabe que o pedacinho de paletó dele não está vendendo? Porque o link está vendendo. Mas o que eu quero dizer assim, para alguém que está... de milhões, quase 1 bilhão aí, que ele está todo enrolado, isso daí não faz a nem melhor maneira que ele vai encontrar para se sair do problema é a clássica dele, pela 5ª vez, pedir falência. Ele pede falência. Sim. Ele pede falência. Agora, fora isso que ele vai fazer, esses carreiras chamadas de deplorável, o que ele vai fazer? O que vai ser a campanha eleitoral dele? Você vai doar para a campanha dele para pagar a dívida. Ele vai achar dinheiro dos eleitores dele. Vai pagar a dívida dele com a cidade, com todo com as mulheres que eles... E vai pagar os empréstimos. Claro. E o que mais? Ele vai pagar outras coisas. Ele é um cara que... Quem está pagando é o Partido Republicano. Claro, mas de onde que vem o dinheiro do Partido Republicano? Dos eleitores. Dos eleitores republicanos. Olha, vamos falar de um líder, um verdadeiro imperador que foi ressuscitado essa semana em Roma. E nos Atenes. Não usa tênis. Mas ele fez, a contribuição dele foi sensacional. Essa homenagem ao Constantino, Diogo, é um exagero trumpista dos romanos? Não, dos romanos não, é brega pra danar, né? Devia estar em Las Vegas. Reproduziram a grande estátua do Constantino, que tem 13 metros de altura, mas em plástico, em resina. E é um negócio pago pela Fundação Prada.
essa reconstrução. Você pode ver os pedaços da estátua original no Museu Capitolino, é uma maravilha, em Roma. Fica ao lado do Campidoglio, a praça do Michelangelo. Depois você desce, vai pro Fórum Imperial, você vê o arco do Constantino. Você fica lá 45 minutos com binóculo vendo o arco do Constantino, que é uma obra-prima, já estou falando em italiano, é uma obra-prima absoluta romana. Tem lá, você começa a ver tudo, você acha até que tem, ele foi o cara que liberou o cristianismo, né? Em Roma, e não tem nenhuma referência direta, mas é o único lugar em que você vai encontrar em toda a história romana romano sendo morto em batalha, que eram os inimigos dele, que tentaram atravessar a ponte Milvio, do Macenzio, e ele matou todos eles e se manteve no poder. E você vai ver lá. É extraordinária, porque tem pedaços do Adriano, ele foi roubando, obviamente, relevos, alto-relevos, baixos relevos, daqui e de lá. O arco é maravilhoso, a estátua, os pedaços da estátua são fantásticos, mas esse negoção aí, brega, trampista, Agora, o Constantino merece o melhor. Isso é que a dúvida. O Constantino merece o melhor, e não o Prada do... Bruno, o comediante Jon Stewart voltou de 9 anos de aposentadoria, dizendo que ele quer ver a eleição e quer ver o fim da televisão. Ele acha que a televisão está morrendo. A TV está em coma? Está morrendo? Não, o que está existindo é uma mudança da fonte, né? De como entregar o sinal. Antigamente a gente chegava em casa, sintonizava na anteninha lá com o bombril. Isso evoluiu para o cabo, que foi a referência por muitos anos, mas agora com a internet surgiram os streamings e esses... O fato é que quando você fala TV está acabando, eu entendo que assim, não vai mais existir um programa como esse, ao contrário, vai continuar existindo, porque a boa informação... TV que eu estou falando é aquele aparelho, o caixote que você põe em cima. Não, vai mudar só a tela, mas isso já mudou, né? Quando a gente era criança era aquele tubo, hoje em dia já é uma folha, e agora elas vão ser flexíveis. Não, e é o computador, todo mundo assiste isso, a minha família assiste no computador. Existe cada vez mais, assiste até na mão, né? No tablet. E tem tela na parede, bacana, Mas eu não acho, eu acho que vai continuar tendo tela grande em casa, só que ela... A tela grande em casa custa $1.000. É a TV. É a TV. Que inclusive, só fazer uma brincadeira, o tal economista do Snickers, ele fala o seguinte, se você, que na percepção lá de valor, ele fala, se você comprar 4 Snickers por dia, você sente o impacto, você não sente o impacto, mas é o que vale a uma tela de TV por ano. Mas o celular, que não custa $1.000, custa menos. Não, mas tem TV enorme de $399. Pois é, você vê quase tudo. Não, mas não é diferente. Celular, o laptop é pequeno. Quando você quer relaxar, sofazão, isso vai continuar existindo. Você quer uma tela grande. Do tamanho da estátua do Constantino. Você quer ver tudo lá. A pergunta é, a TV, no sentido do equipamento, não vai acabar. O que está mudando é o sinal. Não, e quando eu falo, Lucas, de acabar a TV, refere-se muito ao conceito de, aqui a gente chama de cord cutters, né? As pessoas que estão cortando as cordas, porque os programas são on demand hoje, né? Então é sob demanda, eu assisto o que eu quero e eu crio a minha programação e eu não tenho mais esse conceito de TV linear. Mas o aparelho em si, tem gente que usa monitor, tem gente que usa telão, tem gente que usa a própria parede, só um projetor, não faz tanta diferença, justamente porque não tem esse apego à programação linear. Olha aqui, na nova geração, eu estou te falando baseado na minha família e as conexões dele. Ninguém, tem um irmão que não tem nem mais, tem 5 pessoas na casa dele, vocês não tem mais aparelho de televisão. Eu não tinha TV quando era solteira, eu não tinha TV. Mesma coisa, não tem, a juventude, os jovens não. Tem uns que discriminam, eu tenho uma irmã que não assiste TV Globo, por exemplo. Tem outro que passa o dia na frente da televisão, mas a maioria não assiste. Então vou te falar algo para ficar mais confusa a história. As vendas de telas não param de crescer. Se você pegar as últimas décadas, não para de crescer. Porque a população cresce, por mais que tenha uma parcela que tenha essa mudança de hábito,
o mercado ainda não está. Quer dizer, a televisão não vai morrer. Não Você vai quer ver morrer. um jogão de futebol, você quer ver na tela Constantino. Você não quer ver no celular aqui ou no laptop, né? Você quer uma tela. Você sabe que... Mas Não, o que Manhattan Connection vai morrer, o ATV não. Você está certo. Agora, eu compenso da minha família, esse déficit da minha família, porque eu tenho 4 televisões em casa. E 4 a cabo. Custa TV a cabo, hoje custa quase $400. Se você somar o preço dos... É o preço do tênis do Trump. Aí se você compra na Amazon filme e aluga na Apple, dá 600 pau. Então, eu quis seguir o exemplo dos meus filhos. Nessa cidade a gente copia os filhos, né? O filho copia a gente, depois a gente copia os filhos. E fala, vamos cortar esses cabos, feito os meninos fizeram. Dá divórcio. E aí você cortou então, tudo? O divórcio sai mais caro. Mas aí você cortou tudo? Não, Não tem nenhum. Dá divórcio. Tem um no escritório dela, tem um no meu, tem um no quarto de dormir e tem um na sala de TV. Então tem 4 bagulhos daquele na casa e todos operando. Por isso que ele acha que a inflação está alta para burro nos Estados Unidos. Eu te ajudo a fazer um inventário aí para ver se vale a pena ficar, Lucas. Não vale a pena pagar essa grana para a TV, não. Pelo amor de Deus, é muito caro. Já que estamos mais ou menos nesse universo digital, eu quero citar aqui, até promover uma publicação mineira chamada Mercado Comum, que tem mais de 20 milhões de visualizações. Porque o Manhattan tem quantos, Diogo? Isso é por mês, né? 40 mil por semana, 50 mil por semana. 50 mil, 200 mil, tem 20 milhões. Eu não sei como é que eles conseguem isso, mas o nome dele é Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, ele tem um currículo não menos extraordinário, foi chefe de tudo, presidente de tudo, economista, advogado, e ele mandou a revista dele, o Mercado Comum, que é uma revista bonita mesmo, pesadona, que a gente então está fazendo essa contribuição com o mercado comum. Cheio de merchandising hoje no programa. Eu tenho merchandising. Agora, vamos fechar. Antes da gente, nós vamos fechar com a Sil. Daqui a pouco com a Sil. Por ano a gente deve ter uns 2,5 milhões, Lucas. Hein? Por ano a gente deve ter uns 2,5 milhões de visualizações. Ele tem por Se a mês. gente durasse um ano. Ô, Sil, antes da gente chegar no seu ponto alto, que é o final do programa, nós vamos ter um funeral essa semana passada da Santa Cecília, na maior igreja de Nova York, a Catedral de São Patrício. Encheu a igreja, mas depois estremeceu as bases da arquidiocese. Que santa é essa? Santa Cecília quase Higienópolis, a gente fala lá em São Paulo. Santa Cecília Gentili é uma católica de 52 anos. Ela faleceu, eu não sei, eu não encontrei a causa morte dela, mas ela morreu no início de fevereiro e foi feito o funeral na St. Patrick, onde apareceram mais de 1.400 pessoas. E aí, disse que tudo estava ocorrendo como esperado, até que o Meologia celebrou a Cecília como Santa Cecília, a mãe das putas. Foi mãe de todas as putas? De todas, muito bem mãe de todas as mãe de putas. todas. Então é uma santa para o mundo. E isso foi muito doido, porque a igreja diz que não sabia, o padre disse que não sabia, então foi um choque. Até o momento do funeral ele fala, a gente não chama o FBI para checar quem que é a pessoa que está vindo ser enterrada aqui. Óbvio, né? Você paga caro para ter funeral ali. Mas o que eles não sabiam é que a Cecília era transgênero e ela era... Isso é que incomoda mais do que ser mãe das putas. Ela era ser transgênero e ativista das causas trans. Então, quem apareceu lá em peso foi a comunidade LGBTQIA+, todos louvando ela e adorando, porque ela tem uma história interessante. Ela foi uma prostituta, ela foi presa. Depois que ela foi solta, ela se tornou coordenadora de programas de saúde transgênero. Ela foi diretora de políticas sem fins lucrativos em organizações gay, ela foi lobista de equidade de saúde para transgênero, então ela fez mais bondade que muito santo por aí. Pois é, a santa era do bem. Agora o pessoal foi vestido, a coisa que incomodou também lá na igreja é que o pessoal estava vestido
À vontade, né? Liberdade. Os gays... Não, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar, porque a igreja diz... Fantasia de todo lado. A São Patrick fala que aceita todo mundo, aí vai ver a real, né? Quando todo mundo aparece lá, é todo mundo, mas não você. Enfim. Olha, agora vão contratar o FBI para ver quem vai ser. O padre falou isso, achei muito engraçado. Vamos começar a contratar Olha agora. aqui. Nós estamos indo para os finalmente. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se possível com o Carter vivo e um presente aqui da Sil para vocês e para nós. O que alguns poderiam chamar de festa estranha, com gente esquisita, outros diriam ser o paraíso. Imagine chegar em um lugar, que pode ser um bar, um parque, um museu. Essa é a ideia da mais nova festa que já está virando febre em Nova York, a Reading Rhythms. Criada por 4 amigos, a balada nada tem a ver com o Clube do Livro. A ideia é juntar pessoas que estejam cansadas do mundo digital, das trocas efêmeras, em um ambiente agradável onde possam ler e trocar ideias sobre seus livros. A participação custa $10. O tempo de leitura é de 1 hora, dividido em 2 blocos de 30 minutos, com intervalos para conversa. Introvertidos estão amando e a festa, que sempre tem listas de espera com mais de 250 nomes, já foi exportada para Los Angeles e Croácia. Uma ideia boa e simples para fazer aí no Brasil também. PNC News. Informação que gera valor.